E aí, pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui. Estamos aqui no Meliponário das Mandassaias, já estamos trabalhando bem, mesmo sendo um dia frio, né? Tá um tempo bem limpo aí. E hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores dúvidas, né, dos meliponicultores, sejam iniciantes ou não, que é a mudança de um enxame de um local para o outro, seja com relação às capturas das iscas ou dos enxames em caixas, onde vez ou outra a gente precisa mudar de lugar, né? Por questão de divisão, vai trocar o enxame de lugar mesmo. Acho que o local não está ideal, ou é uma mudança de uma casa para outra. Tá pegando muito sol, tá pegando muito vento. Então é normal, comum, a gente precisar mudar o enxame de um local para o outro. E isso é muito importante porque se for feito da maneira errada, pode causar problemas para as abelhas e para o meliponicultor. Mas antes de eu falar sobre as melhores formas de realizar esse manejo de troca de lugar, vocês já se pararam para pensar como que as abelhas se localizam no ambiente? O que elas usam para estar saindo aqui da caixa, indo nas flores, indo na fonte de água, na fonte de barro, na fonte de resina e conseguindo voltar para o enxame. Isso é estudado há muito tempo. Sabe-se que as abelhas se localizam pelo sol, então já começando, né, uma informação bem boa aí, se você deixar o seu enxame virado para o sol nascente ou para o sul, onde pega a primeira claridade do dia, as abelhas tendem a sair para trabalhar mais cedo. Então elas utilizam o sol e pesquisas antigas, já até do professor Kerr, já mostrou que elas utilizam secreções da glândula mandibular, né, para estar marcando pontos no ambiente onde formam um rastro para as outras campeiras estarem localizando a fonte de alimento. Né? Mas como que ela sai do enxame, faz o serviço, ou vai procurar o alimento, procurar uma moradia, né, para uma enxameação e consegue retornar? Né? Antes achavam que era só relacionado ao sol, mas uma pesquisa recente de um pesquisador da Universidade de Berlim, né, acredito que ele seja alemão, Randolph Menzel, né, o que ele fez para descobrir? Ele teorizou, né, que as abelhas formam mapas mentais do ambiente, utilizando, além do sol, pontos geográficos como uma árvore, uma construção, coisas do ambiente para estar se localizando. E como que ele conseguiu comprovar isso? Né? Qual foi o experimento que ele fez? Ele pegou as abelhas, né, na parte da manhã, deixou elas sedadas, anestesiou elas e soltou elas longe do enxame 6 horas depois que elas foram acordar. Então, após essas abelhas acordarem, ele conseguiu rastrear elas e ele viu que elas iam na direção do sol. Só que como o sol já estava em outra direção, né, já tinha passado 6 horas, era o caminho errado para o enxame. Então ela começa a se localizar pelo sol, ela percebe que está errada e consegue retornar para o enxame. Né? Isso não era pensado antes devido ao tamanho do cérebro das abelhas. Né? É muito menor se comparado ao dos mamíferos. Né? A gente utiliza o hipocampo para ter essa localização ambiental e as abelhas não têm essa parte específica do cérebro, até porque é muito menor. Né? Mas com esse experimento ele conseguiu demonstrar que além do Sol, ela utiliza marcadores geográficos do ambiente para estar voltando para o enxame. Então toda vez que a abelha sai do enxame, ela mapeia ao redor para conseguir retornar para ele caso não consiga alguma coisa, certo? E por quê, pessoal? A gente tem que pensar, né, na hora de fazer os manejos com as abelhas, o que acontece na natureza. Na natureza, as abelhas não mudam de lugar. Ela nasceu ali e vai continuar trabalhando ali até a morte. Só vai mudar caso ela vá com uma nova enxameação para um novo local. Então lá vai ser a casa dela, ela faz a marcação lá. Mas em tese, na maior parte das vezes, a abelha sai aqui desse buraquinho e retorna para ele a vida inteira. Isso só muda quando a árvore que ela está na natureza cai. Né? E a gente, no manejo da meliponicultura, como eu já disse, é comum precisar trocar uma caixa de local. Tá? Você viu que o local não era legal, ou então você comercializou a caixa, né? Tem algumas cagadinhas que acontecem aí com pessoas que comercializam as caixas para vizinhos. Né? A pessoa vende para um vizinho que está a 500 metros da casa dele, abre a caixa lá, quando ele vai olhar no meliponário dele, está lotado de campeiras, mas o que é que aconteceu? Né? Então, pessoal, nesse mapeamento geográfico dela, a gente podemos teorizar que todo o raio de ação da abelha, né, a mandaçaia sai e voa tranquilamente aí 1 quilômetro, talvez 1,5 km, quando ela precisa buscar muito alimento. A jataí voa uns 600, 800 metros, as mirins uns 600 metros. Então todo esse raio ela conhece. Então se a gente pegar ela e soltar nesse raio, ela vai voltar para o local antigo, né? O instinto dela é voltar para casa. Na hora de mudar o enxame de lugar, é isso que vale. Mudar o enxame acima do raio de ação dele. Beleza? Seja para enxame na caixa, enxame na isca, alguém faz a divisão e quer levar a matriz para longe, tem que ser acima desse raio, certo? Eu aqui faço as divisões de mandaçaia
E para não ter problema de brigas, eu levo a matriz a mais de 2 km de distância, que é um raio seguro aí para a gente estar soltando esses enxames. Ah, pessoal, e o link da reportagem que fala dessa pesquisa do Randolph, vou estar deixando aqui na descrição, tá? Assim como a pesquisa do assim como a pesquisa do professor Kerr, lá de 1959. Meu pai nem era nascido ainda e ele já estava pesquisando, né? Foi um dos principais expoentes aí de pesquisa sobre meliponicultura, já estava pesquisando aí a forma de comunicação das abelhas nativas. Vou deixar esses dois links aqui embaixo na descrição, deem uma conferida, tem bastante material legal. Só estou dando uma pincelada aqui para estar contextualizando vocês sobre como as abelhas se localizam. A gente tem que levar isso em consideração, obviamente, na hora de mudar elas de um local para o outro. Essa questão da localização das abelhas também explica porque muitas vezes quando a gente fecha um enxame para transporte, né, de um local para o outro ou para venda, você chega de manhã, por exemplo, como eu fecho as mandaçaias, né, as melíponas no geral, eu faço um chumacinho enrolo a tela e coloco na entrada, certo? Nenhuma mandaçaia vai passar aqui. Coloco um pouquinho para dentro. E lembrando, né, que o enxame deve ser fechado durante a noite, onde todas as campeiras estão dentro, ou muito cedinho antes das campeiras saírem para trabalhar. Isso vai variar de espécie para espécie. No caso da mandaçaia, tem que ser de madrugada. Dependendo das condições do ambiente, a abelha sai para trabalhar no final do dia, anoitece e ela dorme fora. Então é comum, tá? Não estranhe se você fechar o seu enxame e no início do outro dia tiver campeiras aqui por fora, certo? Então eu fecho as mandaçaias assim. Né? Ela é uma abelha grande, ela não vai passar por nenhuma frestinha. Agora, caso seja uma mirim, aqui ó, uma mirinzinha, uma jataí, o que eu faço? Eu dobro, essa telinha aqui é bem fina, né? Mas eu dobro ela 2 ou 3 vezes, tá vendo? E passo fita ao redor. Para as mirins também é muito importante, nesse caso aqui tá bem fechadinho, mas às vezes tem fresta na caixa, é normal. Quanto mais tempo o enxame for passar fechado, mais as chances dela querer sair. Então você tem que passar fita em todas as frestas que você achar que é possível das abelhas saírem, tá? Esse enxame aqui tá muito interessante pra gente mostrar o negócio. Tem muita gente que tem um enxame assim com essa forminha de empada, né? É bonito para proteger um pouquinho de lagartixa, nesse caso teria que ser maior. Ou às vezes a pessoa tem um funil, ou é uma jataí e a pessoa quer proteger a entrada dela. Daí a pessoa vai lá e coloca o funil e tampa aqui assim, ó. Mas vocês observam que entre a caixa e o ambiente externo, tem todo esse vão onde as abelhas ficam circulando. E isso é muito estressante para elas, tá? Não façam isso. Uma tubuna, uma jataí tem uma entrada muito bonita, corta, arranca fora, bota para atrativo, ou depois você consegue estar colando, né, com própolis no enxame. Por quê? Se vocês deixarem esse espaço aqui para elas ficarem circulando, isso é muito estressante, tá? Quando a gente fecha lá dentro, elas não têm a opção de sair, tá? Ela vai chegar na entrada, não tem o que fazer. Agora, quando você deixa um vislumbre da saída para elas, isso é muito complicado e prejudica muito o enxame, tá? Pode morrer muita abelha, até chegar a sufocar a entrada de ar do enxame, tá? Tem muita gente também que coloca pauzinho. Pessoal, não façam isso, tem que ser uma tela, tá? Onde possa estar entrando ar para as abelhas. Ó, pessoal, também tem muita gente perguntando dessas plaquinhas. Quem tiver interesse, né? Ela vem aqui com uma fita dupla face, tem da Jataí, da Mandaçaia MQQ e da MQA, que é onde dá pra gente fazer os desenhos. Da Jataí tem o desenho da Jataí. E basicamente, para fechar, o enxame é isso. A tela ou no túnel de entrada, né, no caso das melíponas, que são maiores, ou você coloca a tela dobradinha rente à entrada da Jataí, da Tubuna, da Mirim. E o transporte, né, pessoal? Acho que já deu para entender. Transportar acima do raio de voo dela. Então a Mandaçaia eu vou levar para 2 km, uma Jataí eu vou levar para 1,5 km, a Mirim 1 km de distância, de forma segura, para que as abelhas não voltem, tá? Se eu levar a 33, aqui tá um pouquinho sujo, se eu levar a 33 para 1 km daqui, as campeiras vão ficar voltando aqui nesse local. E vai gerar briga com essa, vai ser prejudicial, tá? Beleza? Então essa é, ó lá, a abelhinha chegando com pólen, essa chegou com resina. Então deixa eu pegar um outro exemplo aqui de mudança de local. Esse é a mudança para longe. Leva para longe, deixa uma semana no mínimo, o bom é 15 dias. Se você fizer isso, você pode tirar 33 daqui e digamos que aqui cabe o enxame, né? Digamos que cabe o enxame aqui. Depois de 15 dias você pode trazer ela aqui, que as campeiras vão ter esquecido. Porque lá no novo local, ela vai fazer o voo de reconhecimento como abelha jovem. Ela sai de costa para o enxame, faz o voo ao redor, né, vai mapeando e começa a trabalhar lá. Daí, quando você voltar ela aqui, ela esquece o local antigo, certo? E outra forma de mudar o enxame de local
e mudando ele aos poucos. Aqui é 69, é uma transferência recente, aí eu estou acompanhando ela para sair vídeo no canal. Se eu quiser trazer ela aqui, ó. Então cada dia eu mudo ela um pouquinho pro lado, ó. Em 2 dias eu consigo andar aí, ó. Consigo tirar ela daqui e colocar aqui, em 2 dias. Chega, pode ser no meio do dia, tá, pessoal? Muda ela pra cá, no outro dia muda ela pra cá, tá? Isso fica mais difícil quando é muito junto. Se aqui fosse bem juntinha, se eu mudasse ela aqui, em vez de colocar ela no meio, eu colocasse ela direto lá, as campeiras provavelmente iam brigar com aquela lá, tá? Então tomem muito cuidado. A abelha é esperta, só que o GPS dela é muito forte. Então não tem como brigar com isso. A gente tem que fazer os manejos corretos para evitar briga e morte das abelhas, né? Já que nós somos os guardiões dela, a gente tem que fazer de tudo para que não ocorra malefícios com as abelhas, certo? Então é isso. Acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida aí, né? As duas formas, ou leva para longe ou muda aos pouquinhos. Fora isso, pessoal, fechar o enxame por uma semana não funciona, tá? Vai funcionar para uma parte das campeiras, mas as outras vão voltar no local. Tá cheio de relato aí na internet de gente que fez cagada fazendo dessa forma. Eu já deixei uma borá fechada há 10 dias, devido à transferência, né? Questão de forídeos. No 10º dia, no 9º dia, na verdade, eu ia deixar 10. No 9º dia ela achou uma frestinha, ela roeu a fita, né, na verdade, e saiu. Ela tava a 10 metros do local onde eu fiz a transferência, né, que tava a isca. As abelhas ficaram batendo lá no local antigo, entendeu? Ficaram 9 dias fechadas, todo o estresse da transferência, elas não esqueceram o local. Ela só vai esquecer se ela trabalhar em outro local, tá? Se ela trabalhar distantemente ou se a gente for mudando aos poucos, certo? Tem vezes que dá pra você mudar 2 vezes ao dia, tá? De manhãzinha você coloca bem do lado, de tarde você já pode, meio-dia já pode colocar pra lá, certo? Isso, quanto mais elas estiverem trabalhando, mais fácil é, tá? No dia do frio, as abelhas vão sair muito pouco, então elas vão fazer esse reconhecimento de forma menor também, beleza? Então é isso, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, a gente vai estar respondendo lá no Dúvidas Melipônicas. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o gostei, ativar o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.